Aí esses viajantes ficam gastando dinheiro enviando carro de container de um país para o outro. Por que eles não vendem um carro num país e compram outro em outro lugar? Ah, é verdade. Vamos ver se isso aí vale a pena? Bem-vindo ao canal Traveleiros, eu sou a Laís. Eu sou o Renan, nós estamos dando uma volta ao mundo de motorhome. Esse vídeo aqui faz parte de uma série de vídeos sobre o nosso planejamento e curiosidades da viagem. Hoje a gente vai falar sobre um tema que muita gente pergunta pra gente, que é por que não vender o carro em vez de mandar ele de container de um continente pro outro. Esse tema até ficou mais comum depois que a gente fez o nosso vídeo falando sobre como que a gente vai fazer pra despachar o carro. Quem ainda não viu, vamos deixar aqui nos cards. E aí muita gente questionou mesmo se não valia mais a pena vender e comprar outro do que ter que lidar com todo o trâmite de fronteira, burocracia e a parte financeira também. A gente conhece outros viajantes que já fizeram isso, de comprar o carro num lugar, vender no outro, ao invés de mandar o mesmo carro para diferentes continentes. E se você colocar no papel, fazer todas as contas, pode ser que financeiramente vale a pena, mas existem vários outros pontos importantes a analisar antes de tomar uma decisão dessa. O primeiro é com relação à burocracia de imigração em diferentes países ao redor do mundo. Imagina você, brasileiro, tentando entrar na Rússia com um carro americano. Acho que pode ser que dê um problema, né? Mas seu carro não, entendeu? E isso assim, ele deu um exemplo muito claro, né, de Rússia e Estados Unidos, mas é algo que toda vez que você estiver numa fronteira, você vai ter que explicar o porquê que a sua nacionalidade e a do carro são diferentes, e o trâmite pode ser um pouco mais burocrático, ou seja, toda a parte de burocracia que você poupou lá na hora do trâmite do navio de despachar o carro, você vai receber de novo na hora que você estiver em todas as fronteiras e todo mundo questionar essa questão do carro. É possível? É, mas pode ser que você tenha muitos problemas e pode ser que em alguns países nem te deixem entrar junto com esse carro que não é da mesma nacionalidade. Ou seja, pode ser que não vale a pena. Outra coisa com relação ao tempo perdido em todo esse trâmite de compra e venda de carro. Por exemplo, aqui na América do Sul, a nossa primeira travessia marítima será da Colômbia até o Panamá. Imagina no cenário em que você vai fazer esse processo aí, de comprar e vender o carro. Quando você chegar na Colômbia, você vai vender o carro, porque você não vai pagar esse envio marítimo. E aí quando você chegar no Panamá, você compraria o carro. Só que comprar um carro no Panamá é muito mais caro. Provavelmente você compraria lá no México. Então você teria que chegar na Colômbia, vender o carro, ir para o México, comprar o carro lá. E todos esses países da América Central que são muito legais, que faz parte do Caribe aí, e você não vai conhecer? É, e sem falar no tempo perdido na Colômbia. Imagina quanto tempo demora para vender um carro que não vai ser da nacionalidade deles, então tem a parte de documentação, burocracia, anunciar o carro, esperar vender. Ou seja, é muito tempo que pode ser rápido, mas pode ser um tempão perdido. E aí a gente fica nessa dúvida, será que isso vale a pena? Sem falar também, que bicho é esse? Tá porra! Problemas técnicos resolvidos. Caraca, gente, apareceu um bicho aqui que é uma mistura de aranha com mosquito. Nunca vi nada igual. Tinha umas patinhas assim, ficava subindo e a gente nem tá tão wild ainda, por enquanto. Nossa, mas vamos lá, voltando ao assunto. Voltando ao assunto, essa questão de vender o carro, então, é legal a gente pensar o tempo que a gente perderia com isso, porque é tempo de viagem, ou qual país você conseguiria vender. A gente tá falando desse exemplo aqui da Colômbia, aí você compraria no México ou nos Estados Unidos. E os outros países, como você faria para conhecer esses outros países? E a gente sabe que aí na Europa tem mais coisa ainda que pode acontecer de você não conseguir achar o carro exatamente naquele país que você gostaria de iniciar a sua viagem. Então tudo isso a gente tem que colocar na balança para ver se o tempo e burocracia da fronteira vai compensar ou não. E além disso, a gente tá falando de um motorhome, que não é um simples carro, é uma casa, né, galera? E quando você constrói um motorhome artesanal, como foi o nosso caso, a gente construiu para as nossas necessidades, para o nosso estilo de viagem, que é praticar esportes outdoor. Então aqui dentro, ou melhor, lá do lado, enfim, aqui a gente tem uma caixa para as nossas pranchas de surf, feita sob medida para as nossas pranchas. A gente tem gavetões para os nossos equipamentos outdoor, enfim, tudo isso planejado para o nosso estilo. A nossa cama feita para o nosso tamanho. Se a gente fosse mais alto, a gente não caberia ali. Então, imagina,
a gente encontrar tudo isso em um carro em um não outro existe, país. não existe. Não vai ter. Por mais que assim, a gente for falar, Estados Unidos tem vários tipos de motorhome, tem mesmo, mas não vai ser o nosso, exatamente. Então tem o vínculo de você ter feito a parte emocional, porque a gente construiu isso aqui com as nossas próprias mãos, mas também tem a parte de praticidade, ele está adaptado às nossas necessidades. Então qualquer carro que a gente comprasse, qualquer motorhome, a gente ia ter que fazer adaptações, ou seja, ia ter que voltar para aquela fase da obra no meio da viagem de volta ao mundo, e não é isso que a gente quer, né? Ou conviver sem essas adaptações, só que a gente não ficaria tão confortável como a gente está hoje nessa casinha aqui que foi feita pra gente. Então eu acho que esses são os nossos pontos que eu acho importante a gente pensar, porque às vezes a gente fica pensando só na parte financeira da coisa e não pensa no que mais envolve tudo isso. É claro que lá na frente pode ser que a gente mude de ideia, nunca diga nunca, mas hoje a gente não pretende vender esse carro aqui durante a nossa volta ao mundo, a nossa casinha vai com a gente por onde a gente for. E quem sabe ela virar a casa dos nossos filhos, nossas netas, porque a gente tem muita pretensão também depois dessa viagem aqui. É melhor a gente deixar esse papo para o próximo vídeo, né? Comenta aqui se vocês querem saber quais são os nossos planos para depois da viagem, que a gente tá quase finalizando essa série e logo mais vai vir vídeo quentinho das nossas aventuras. Então já se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder. Até a próxima, Travaleiros! Até!